19 de março de 1964. Milhares de pessoas saíram em passeata pelas ruas de São Paulo para protestar contra as reformas de base propostas pelo governo João Goulart, que, segundo a oposição e representantes da Igreja Católica, transformariam o Brasil num país comunista e ateu. Quer a ditadura da esquerda, o comunismo ateu, ou a ditadura da direita, o fascismo perseguidor atroz. Aqui estamos ao lado de figuras que comparecem ao lado do povo, figuras de destaque do mundo político brasileiro, que vieram trazer a sua solidariedade ao povo de Santos, que começa a lotar por completo a Praça dos Andradas. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi convocada através dos jornais por associações religiosas, cívicas, femininas, anticomunistas e os partidos políticos de oposição ao governo federal. As mais de 100 entidades civis envolvidas foram coordenadas pela União Cívica Feminina, fundada em 1962 por mulheres de empresários e militares paulistanos, e também pela Campanha da Mulher pela Democracia, fundada no Rio de Janeiro por padres católicos e esposas de empresários cariocas. A organização das entidades era apoiada financeiramente pelo Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, o IPES, entidade fundada e mantida por empresários paulistas e cariocas, que recebia também dinheiro do governo dos Estados Unidos e era presidida pelo general Golbery do Couto e Silva. Com as informações reunidas pelo IPES, o general Golbery criou o Serviço Nacional de Informações, o SNI, que ele mesmo dirigiu entre 1964 e 1967. A organização da marcha teve apoio do governador de São Paulo, Adhemar de Barros, que não foi, mas mandou a mulher dele, Leonor Mendes de Barros, como representante. Os historiadores atribuem à Marcha da Família com Deus pela Liberdade a legitimação popular do golpe militar que viria em 31 de março daquele ano. Na passeata, cartazes contra o comunismo ateu pediam democracia, liberdade e um governo cristão. Depois de circular pela cidade, a marcha chegou à Catedral da Sé, onde havia sido montado um palanque. Os jornais apoiavam abertamente a mobilização contra o governo e avaliaram o público em 500 mil de pessoas. Segundo as manchetes, uma aglomeração jamais vista em São Paulo. O palanque em frente à catedral ficou cheio. Estavam lá padres, deputados de partidos de oposição, como o PSP, o PSD e a UDN, a primeira-dama do Estado, Leonor Mendes de Barros, o governador da Guanabara, Carlos Lacerda, e o presidente do Congresso Nacional, o senador Auro de Moura Andrade. Todos discursaram contra o presidente João Goulart e o cunhado dele, o deputado federal pelo PTB, Leonel Brizola, ex-governador do Rio Grande do Sul. Para os oradores, os dois queriam implantar uma ditadura comunista no Brasil e, contra isso, foi pedida a intervenção das Forças Armadas. A marcha na capital paulista inspirou outras, pelo interior do estado e em outros estados brasileiros. Mas quando elas se realizaram, os militares já haviam ocupado o poder. Foram marchas de comemoração, como a do Rio de Janeiro, que reuniu um público calculado pelos jornais em 1 milhão de pessoas, saudando a vitória da democracia contra o comunismo graças à ação dos militares, que após o golpe instalariam uma ditadura de 21 anos no Brasil.